Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 8. Agora iremos ver os espanhóis na América. Falamos um pouquinho dos espanhóis na América no capítulo passado. Mas nós vimos que quem começou esse processo de descobrimento da América para os espanhóis será um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que viveu de 1451 a 1506. Ele foi um navegador a serviço da coroa espanhola, que vai desembarcar na América Central insular, o que a gente conhece como Caribe. O intuito de Colombo era chegar às Índias Orientais sem precisar dar a volta no entorno do continente africano, como faziam os portugueses. Mas no meio desse trajeto tinha um continente americano no meio. Logo, Colombo, ao desembarcar, chamou os novos habitantes de índio ou locais de Índias Orientais. Depois designado por Novo Mundo, e ele observou a existência de ouro, que chamou a atenção dos espanhóis. Aqui é um quadro dele, mais ou menos com a imagem dele. E aqui são essas rotas de navegações que eu mostrei para vocês, as 4 viagens de Colombo. Colombo ele não chegou a adentrar muito dentro do continente. Ele conheceu mais as ilhas, mais a região do Caribe. Santo Domingo, Espanhola, Cuba. Santo Domingo, Espanhola, um dos berços dessa colonização espanhola. E o que vai acontecer? O processo de colonização da América Espanhola tinha por objetivo ocupar o território e buscar riquezas, principalmente ouro e prata. A Europa tinha uma fome monetária muito grande. A economia estava deixando de ser baseada no escambo para se tornar monetária. Um novo regime econômico estava surgindo, o capitalismo. Quando os espanhóis desembarcaram aqui, eles vieram com o espírito das cruzadas do século X e XI e XII. Então, eles se depararam com algo que nunca tinham visto. Grandes civilizações, principalmente as Azteca e Maia. Logo, eles se depararam com uma cultura altera ou diferente e que professavam uma religião diferente da dele, das cristãs. Então, eles vão começar um processo de genocídio e etnocídio. Quando eles conquistaram o México, ele tinha uma população de 25 milhões de pessoas. Um século depois, caiu para 1 milhão de pessoas. E os espanhóis destruíram, tanto fisicamente quanto culturalmente, a cultura desses habitantes. E um dos grandes líderes militares que eu vou falar para vocês é uma pessoa chamada Hernán Cortés. Ele vai liderar uma expedição para o interior do México, em 1519, vai buscar informações acerca de uma grande civilização, no caso azteca, e vai tentar descobrir os principais pontos fracos a partir dos aztecas pelo relato da sua amante, Malich ou Marina. Quando ele chega lá nessa região, os aztecas pensam que ele era um deus, porque ele montava um cavalo, que não tinha na América, tinha sido extinto na última glaciação. Ele dava tiros de raio, com a pólvora, e nunca se cansava. Montezuma II pensou que eram os deuses que iam tomar de conta. Logo, os espanhóis utilizaram os aliados e inimigos dos aztecas para derrotar Montezuma II em um momento de hesitação. E Montezuma II vai ver uma grande revolta estourar dentro da sua própria cidade, sendo morto por populares, e aonde a população expulsa os espanhóis da sua capital, em 30 de junho de 1520. Esse episódio é conhecido como Noite Triste ou Noite Triste, porque Cortés vai perder quase metade do seu exército, mas ele promete voltar. Faz uma aliança e consegue dominar o Império Azteca em 1521. Aqui é um exemplo de Cortés e Malich, a amante dele, que depois nem vai ficar com ele, vai ficar com outro nobre. Aqui é Noite Triste, quando os espanhóis foram interferir numa comemoração dos aztecas contra os deuses dele. Montezuma II, que era o imperador azteca, o chefe, o Tlaloc, aquele que fala. E um momento de Noite Triste, quando os espanhóis foram cercados pelos aztecas, perdendo quase metade do seu exército, e Cortés tendo que fugir. Logo, para derrotar os aztecas e a sua capital, os espanhóis realizaram uma série de alianças com os inimigos dos aztecas, formando uma grande coalizão militar, aproveitando várias desordens internas do Império Azteca e a hesitação e ausência de Montezuma II, e principalmente com a ajuda da sua espião, Malich ou Marina, que era sua amante e tradutora, e contava os principais segredos do Azteca.
Aqui um quadro de Hernán Cortés. Ele vai ter um livrinho chamado Diário de uma Conquista, onde ele descreve a destruição desse Império Azteca e as principais formas que ele fez. E também o Império Inca vai entrar nessa jogada. Por quê? Os Incas vão ser destruídos pelos espanhóis. Sua principal capital era Cusco, que era um centro administrativo e religioso. O seu império vai ser conquistado por Francisco Pizarro em 1532, que ele vai capturar o imperador azteca Atapuerca e vai aproveitar um momento de hesitação da disputa entre Atapuerca e seu irmão e vai fazer uma armadilha para ele na cidade de Cajamarca. Ele converte Atapuerca ao cristianismo e mata ele queimado vivo, para remedir os seus pecados. Francisco Pizarro, bem aqui, nobre espanhol, conquistador do Império Inca. Logo, a partir da desestruturação desses impérios, os indígenas, tanto os incas e os astecas, vão tentar fazer algumas resistências. Um grande líder inca vai ser Manco Capaco II e os seus aliados. Organizaram um grande levante contra os espanhóis, sendo derrotado em 1572. O Inca Tupac Amaru também vai liderar uma grande revolta contra os espanhóis, negando-se a pagar imposto e desafiando a autoridade real, sendo decapitado pelos espanhóis. Outro movimento que vai ter vai ser o movimento Taquiú, que foi um movimento de recusa da presença da cultura espanhola no Peru, sendo massacrado pelos espanhóis e mais recentemente no século XIX e XVI, que são os índios Aruacanos e Mapuche, chamava de Guerra Aruaca, que vai durar de 1596 a 1510. Eles vão lutar contra os espanhóis entre o século XVI e XVII, utilizando suas armas e seus cavalos. Tudo isso vai gerar um processo de deculturação, é um processo de destruição da cultura desses indígenas. É um Pedro Subacazé, Linda dos Mapuche e um lugar de conflito entre eles. Bem na Argentina e no Chile, essa tentativa de dominação espanhola. Por fim, meus filhos, a Espanha vai conseguir estabelecer o seu grande império colonial, fazendo seus vice-reinados e capitanias e se tornando o país mais rico do mundo no século XVI por conta do ouro e prata da América Espanhola e matando muitos índios. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Gabriel, pessoal. Tchau.